Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E nós vamos pensar um pouco hoje à noite acerca da promessa da vinda do Espírito Santo e como essa promessa se tornou a sublime esperança da igreja, a concretização das palavras do Senhor Jesus, de que seria interessante que Ele fosse, seria necessário que Ele fosse, para que finalmente Ele pudesse nos enviar o Espírito Santo e desta maneira comissionar, capacitar e enviar a sua igreja para fazer a obra extraordinária que ela tem feito desde então. Portanto, em nome de Jesus, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 1. Uma boa noite também àqueles que nos acompanham através da internet, que Deus lhes abençoe, que o Senhor Deus, em graça e misericórdia, também possa lhes falar ao coração. Amém, irmãos? Todos encontraram? Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1, o nosso irmão Lucas, o médico amado, nos escreve assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos profundamente o Senhor e encarecidamente rogamos a Ti para que de uma maneira simples e objetiva o Senhor possa nos ensinar aquilo que o Senhor se propôs a revelar quando inspirava o nosso querido médico amado Lucas a escrever essas palavras maravilhosas. Então, sê misericordioso para conosco e concede-nos luz suficiente para que nós possamos compreender esse excerto das Sagradas Escrituras que nós acabamos de ler. É assim, ó Pai, que nós oramos e em Teu nome agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Nós sabemos que quem escreveu esse documento que acabamos de ler, a porção inicial, foi o discípulo direto do apóstolo Paulo, o médico amado, o nosso irmão Lucas. A tradição não consegue precisar o momento exato em que Lucas colocou as letras no pergaminho que se tornou esse documento. A corrente mais forte diz que provavelmente Lucas escreveu o livro de Atos quando Paulo se encontrava naquela espécie de prisão domiciliar no primeiro aprisionamento em Roma, que provavelmente aconteceu do ano 60 a cerca de 62 depois de Cristo. Alguns doutrinadores colocarão o aprisionamento até meados de 64. Há discussões acerca dessas datas, nós não podemos aferir com alguma certeza histórica. O fato é que a corrente majoritária diz que esse seria o período mais confortável, por assim dizer, para a produção desse documento. E a grande ambição de Lucas, quando na primeira metade da década de 60, depois de Cristo, produzir esse documento, era nos esclarecer acerca de como o cristianismo caminhou nas 3 décadas iniciais de expansão,
partindo de Jerusalém, avançando até os antigos Balcãs europeus, que Paulo chamou de Ilírico. Seria aquela região da Europa que vai da Macedônia até a antiga Caia, cuja capital era a cidade de Corinto. 2 séculos depois desses primeiros 30 anos de expansão missionária, o cristianismo deixaria de ser uma espécie de à parte ao judaísmo antigo, ao judaísmo arcaico, e se tornaria a religião mais poderosa da época. E cerca de 100 anos depois seria a religião oficial do império. Portanto, nós percebemos que aqueles outrora perseguidos, marginalizados, que ensanguentavam as ruas de Roma, servindo como que aixotes vivos das mãos de Nero, se tornavam as pessoas mais festejadas da época. E por óbvio que um crescimento avassalador como esse traria dúvidas. Como um grupo de 12 homens incautos e letrados que caminharam por menos de 3 anos, ao que parece, com um homem que por 30 anos foi aprendiz de carpinteiro e depois surgiu com uma mensagem revolucionária, colocando o mundo em polvorosa, conseguiu tamanha virtude. Como eles conseguiram alcançar todo o mundo conhecido em tão pouco tempo, sendo perseguidos e marginalizados, perdendo literalmente as suas vidas, propriedades, famílias? Como isso se tornou possível? Sabendo disso, Lucas se propõe a escrever um documento que servisse para esclarecer todas essas dúvidas. Ele consegue, sendo o escritor magnífico que era, e por óbvio também sendo inspirado pelo Espírito Santo, colocar todos os pingos nos is. Ele nos diz a maneira maravilhosa com que o Espírito Santo se utilizou daqueles homens, e quais as estratégias missionárias utilizadas, e quais foram os primeiros passos da igreja, as cidades alcançadas, quais locais se tornaram regiões polo, quais eram os homens mais privilegiados da época, os principais pregadores, a quantidade de pessoas que iam se convertendo, a maneira com que nós caminhávamos. Tudo isso dentro desse livro maravilhoso. Portanto, nos dias atuais, é muito comum nós encontrarmos pessoas dizendo que não conseguem alcançar fé no Senhor Jesus porque pairam muitas dúvidas sobre a sua cabeça, eles não conseguem colocar de uma maneira plena, dentro das suas ideias, como o cristianismo se tornou esse arroubo que é, essa religião tão poderosa, a única verdadeira por sinal. Para sanar as dúvidas dessas pessoas, nós podemos muito bem usar o livro de Atos, porque o livro de Atos tem justamente essa ambição, retirar dúvidas, esclarecer pormenores históricos. E é justamente dessa maneira que Lucas começa. No versículo 1 ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Portanto, Lucas nos diz que o livro de Atos seria uma espécie de segundo esforço. No primeiro esforço, ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, o livro de Lucas, ou o evangelho de Lucas. E agora ele escreveria uma espécie de continuação, um segundo ato daquilo que outrora ele já havia escrito. E ele nos diz qual foi a sua ambição ao escrever o evangelho. Segundo a nossa tradição, Teófilo era um homem, ao que parece, de herança aristocrática, ou um alto oficial romano. O fato é que nós não temos maiores informações acerca da pessoa dele, mas é verdade dizer que ele era um homem abastado, ele era um homem de posses, e tendo se convertido ao cristianismo, tendo sido aceito na religião do caminho, tendo passado a caminhar com os antigos nazarenos, ele se encontrava cheio de dúvidas. E ao que parece, lhe chegou a informação que Lucas, sendo médico, era também um homem que caminhava com desenvoltura pelos corredores do saber humano. E Teófilo procura Lucas e diz: Lucas, eu estou disposto a investir na sua vida. Eu tenho muitas dúvidas acerca do princípio do cristianismo. De onde Jesus surgiu, como era a sua família, que educação ele teve, onde ele foi criado, quais foram os seus primeiros passos, como ele selecionou o colégio apostólico, e quais foram os seus primeiros milagres, em quais cidades ele aportou, como ele pregava, em que consistia a sua autoridade, por quanto tempo o seu ministério público ocorreu, como finalmente ele foi preso, injustamente condenado, executado, e de que maneira ele ressuscitou. E tendo ele ressuscitado, quais foram os seus primeiros atos em corpo glorificado? E o que isso causou na igreja? Eram essas as dúvidas de Teófilo. E ele estava disposto a investir na vida de Lucas, financiar literalmente todas as viagens que Lucas precisaria fazer,
todo o material que ele precisaria comprar, as pessoas que ele precisaria entrevistar, para que finalmente Lucas colocasse no pergaminho um relato pormenorizado de tudo aquilo que eu estive mencionando para vocês. E o produto desse primeiro esforço é o Evangelho de Lucas. E é assim que ele iniciou o Evangelho. Ele disse para Teófilo: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem. Perceba, Lucas capítulo 1, versículo 3. Depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E como Lucas foi de fato um pesquisador poderoso. A história moderna festeja Heródoto como o maior historiador de todos os tempos. Eu particularmente festejo a Lucas. Na minha humilde opinião, Lucas foi o maior historiador de todos os tempos. Não é à toa que o Evangelho de Lucas, irmãos, é o meu evangelho favorito. Aqueles que caminham comigo há mais tempo sabem disso. Até nos seminários de teologia eu fico brincando com os meus alunos, dizendo que no final dos nossos cursos, eles ficaram também apaixonados pelo Evangelho de Lucas. E por que, na minha opinião, o Evangelho de Lucas é tão fascinante? Porque Lucas não fez parte do primeiro número de 12, pelo contrário. Segundo ele próprio nos ensina, ele veio a ser alcançado pelo Evangelho quando Paulo já se encontrava em sua segunda viagem missionária, que aconteceu em algum momento entre os anos 51 e 52 depois de Cristo, há quase 20 anos após a ressurreição do Senhor Jesus. Muitos anos haviam se passado, e levem em consideração que naquele momento a tradição era oral. Nenhum documento do Novo Testamento havia sido produzido ainda. Então, quando Teófilo procura Lucas, para que Lucas lhe desse um relato pormenorizado do que de fato havia acontecido com Jesus, Lucas teve que de fato voltar a todas aquelas cidades da região da Galileia, atravessar toda a Samaria, viajar até a Judeia e entrevistar pessoas, para que todas as dúvidas de Teófilo, e bem assim de toda a cristandade posteriormente, pudessem ser sanadas. E ele escreve de uma maneira magnífica. A genealogia de Lucas não tem início em Abraão, mas tem início em Adão. E ele nos explica qual o enredo que deu vazão ao contexto em que Jesus nasceu, como aquele primeiro casal, Zacarias e Isabel, viviam numa condição difícil, até que finalmente eles foram alcançados pelo favor de Deus. O homem recebeu a benesse de entrar no lugar santo, a mulher que era estéril finalmente conseguiu conceber, e Deus escolheu aquele casal de velhinhos para dar à luz ao que precederia a chegada do Messias, o jovem João Batista. E quando você faz um estudo acerca daquele casal, o Zacarias e a Isabel, você nem consegue encontrar no mapa a região onde eles residiam. E Lucas escreve com a riqueza de detalhes que chama a atenção. É ele que vai nos dizer que o Espírito Santo encontrou uma mocinha de 12 anos chamada Maria, que vivia numa cidade insignificante chamada Nazaré, desposada com um homem há cerca de 1 ano chamado José, que era aprendiz de carpinteiro. E até o diálogo que o anjo teve com ela, ele consegue, irmãos, descrever em detalhes a maneira com que aquela moça, de maneira tão corajosa, recebe aquela sublime missão, a forma como José tentou se desvencilhar dela para não ver a sorte que lhe esperava, porque Maria corria o risco de ser apedrejada, visto que ela estava grávida sem ser casada. E ele vai nos escrevendo, e o seu objetivo é nos enriquecer de detalhes, para que nós tenhamos certeza absoluta que todas as profecias do Antigo Testamento encontram solução na pessoa de Jesus. E nós avançamos, e o bebê finalmente nasce. E quando ele é levado com 8 dias para ser apresentado no templo, Lucas nos diz que naquela época havia uma senhora que pedia esmolas na porta do templo, e ela era filha de um homem chamado Fanuel. E eu me pergunto, há pessoas que nesse momento, em frente à Catedral Católica de Campina Grande, pedem esmolas. Eu não sei o nome delas, tampouco do pai delas. E mesmo com tantos anos tendo se passado, Lucas conseguiu essa informação. E ele disse,
Essa moça chamada Ana foi casada por 4 anos e era viúva de 84 anos, ou melhor, 7 anos e viúva de 84 anos. E era filha de Fanuel, da tribo de Azé. E ela esperava a consolação de Israel e viu o desejar de todas as nações com os próprios olhos. E quanto a Simeão, um homem a quem o Espírito Santo havia revelado que ele não morreria sem que os seus olhos tivessem contemplado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E até as palavras de Simeão: ó Senhor, despede agora em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que coisa extraordinária. Ele era um historiador muito bom, não era, irmãos? É Lucas quem fala acerca daqueles que viviam à margem da sociedade, as mulheres, os aleijados, cegos, coxos, aqueles que eram de outras nações. É Lucas quem fala da viúva de Naim que teve o filho restaurado. É Lucas quem diz que as mulheres é que financiavam o ministério público de Jesus. É Lucas quem diz que daqueles 12 leprosos que foram curados, o que voltou era samaritano. É Lucas quem conta a parábola do bom samaritano. E é ele quem fala da dracma perdida e da ovelha perdida e do filho pródigo. É ele quem nos diz que enquanto todos davam no gasofilácio daquilo que lhe sobejava, a viúva pobre deu tudo aquilo que possuía. Ele conseguia enxergar detalhes que os demais evangelistas não conseguiam, porque o objetivo dele era nos entregar uma narrativa pormenorizada dos fatos. E nós avançamos para a semana da crucificação. E por ser médico, ele consegue falar de Jesus sangrando na cruz com uma riqueza de detalhes tão grande, que se você se esforçar um pouco mais, você vai conseguir enxergar os cravos nas mãos e nos pés, a cabeça depauperada pelos espinhos, o lado transfixado pela lama, a poça de sangue enorme que ficou aos pés do lenho, aos pés da cruz. E Jesus dizendo: está consumado. E é Lucas quem nos diz que ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. As mulheres foram escolhidas por Deus para receber a mais gloriosa de todas as notícias. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E como de uma maneira incontestável, por 40 dias, ele se apresentou vivo, não apenas aos discípulos, mas a muitas outras pessoas, 10 aparições na verdade. Tudo para deixar claro que a mais robusta de todas as doutrinas evangélicas é um fato histórico real. Jesus ressuscitou. E depois ele continua, tudo isso é o versículo 1, irmãos. E quando ele finalmente ressuscitou, e por 40 dias esteve na presença, não apenas dos apóstolos, mas de outras pessoas preciosas, que foram agraciadas com a presença do Cristo de glória, do Cristo ressurreto, finalmente, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. Então é aqui que o livro de Atos começa. É isso que os nossos doutrinadores chamam de ponte sinergética. É o ponto de contato entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Qual o objetivo de Lucas? O objetivo de Lucas é nos explicar em que momento, irmãos, a igreja começa. Ele está construindo o contexto para o maravilhoso capítulo 2 de Atos, que deveria ser escrito com letras douradas. Lucas está dizendo a Teófilo quais foram os pormenores que ocorreram quando finalmente Jesus foi crucificado, morto e sepultado, e finalmente ressuscitou. E como Lucas sabia que a doutrina da ressurreição seria profundamente atacada, ele faz questão de deixar esse ponto muito claro. Jesus ressuscitou, ele foi visto pelas mulheres, depois pelos discípulos, e depois por um grupo muito maior de pessoas, 10 aparições na verdade. E a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. É isso que Lucas diz, com muitas provas incontestáveis. Essa doutrina deve estar nas mentes e nos corações de vocês, é o que Lucas diz.
porque vocês vão ser atacados quanto a isso. E vocês têm que ter a mesma convicção que o João, por exemplo. Lembrem do João escrevendo a sua primeira carta. Ele diz de uma maneira magnífica, palavras gloriosas, o que era desde o princípio, o que temos ouvido. João está trabalhando os nossos sentidos. 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, aqueles que os nossos olhos contemplaram, aquele a quem as nossas mãos apalparam, o verbo da vida. O que João está dizendo? Que a ressurreição é real, que os nossos olhos o viram e o contemplaram, e os nossos ouvidos o ouviram e as nossas mãos o tocaram. Nós chamamos isso, irmãos, de tradição apostólica, ou doutrina apostólica, ou evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a missão dos apóstolos? Testemunhar da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E qual o documento histórico que dá substância a isso? O livro de Atos. É o meio que liga a vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, a teologia que foi elaborada com base na vida e nos ensinamentos de Jesus. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Como nós conseguimos concatenar as ideias? Quando Jesus nasceu e viveu e morreu e ressuscitou, e com esse conhecimento, quando os apóstolos iniciaram a pregar, e por onde eles foram, quais documentos foram produzidos, basta ler o livro de Atos. Você vai estudando as viagens missionárias, e Lucas vai dizendo, nesse momento, Paulo escreve Gálatas, e agora ele escreve 1 Coríntios, e 2 Coríntios, e 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Está tudo aqui, irmãos. Porque Lucas fez isso? Qual o objetivo do Espírito Santo? Em inspirá-lo. Ele queria provas incontestáveis de que a razão da nossa esperança é real. Só mesmo alguém muito desonesto, intelectualmente falando, pode atacar um documento como esse. Porque historicamente falando, ele é perfeito. E tudo que nós temos que fazer é depositar confiança nele e pregá-lo a plenos pulmões. E nós avançamos. E comendo com eles, Atos capítulo 1, versículo 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Esse é o gancho para o capítulo 2. Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Por quê? Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com... Por que Lucas faz questão de frisar isso? Porque foram as últimas palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus. O que ocorre? Jesus, que havia caminhado por 3 anos com aqueles 12 homens, morreu e foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Amém? E por 40 dias apareceu aqueles homens, tomou mel, comeu peixe com eles. Jesus entrava assim que as portas se abrissem e depois conseguia comer. Vocês têm dúvidas de que o coração daqueles homens estavam incendiados? O coração daqueles homens estava em chamas. Eles queriam compartilhar tudo aquilo. Só que Jesus sabia que a tal da motivação é perigosa, porque motivação, ora temos, ora não temos. Por sinal, irmãos, abrindo um parêntese aqui, eu iniciei esse ano muito mal, não conseguia ler nada, à exceção da Bíblia. Eu até compartilhava com Raíssa, eu dizia, Raíssa, eu estou com fartio de livros, não consigo ler nada. Acho que foi um período sabático forçado. Graças a Deus agora, irmãos, as coisas estão voltando ao normal. Graças a Deus. Fico preocupado com esses momentos. Vocês não ficam, não? Quando você não tem essa sede, esse desejo, essa vontade de saber um pouco mais.
Graças a Deus, irmãos, que Deus é misericordioso, né? E faz com que brotem rios em lugares áridos. Então, fecha o parêntese aqui. Os discípulos estavam profundamente motivados, mas motivação daí passa. Ora, irmãos, convenhamos, é muito bom servir a Deus quando há motivação. Assim como também é muito bom servir a Deus quando há reconhecimento. É muito bom servir a Deus quando há recurso. Mas quando tudo isso falta, nós vamos deixar de servir a Deus? É nesse momento que entra o fator preponderante da missão, que não é outro senão o sublime Espírito Santo. E esse é o ponto: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Lucas está citando ele próprio, isso é fenomenal. Imagine ser escolhido por Deus para escrever um documento canônico. Meus irmãos, agora imagine o que é você citar você mesmo, que ele está fazendo uma citação de Lucas 24, 49. Sem o Espírito Santo não saiam de Jerusalém. Por quê? Porque sem o Espírito Santo a igreja não pode absolutamente nada. Porque motivação não nos leva a lugar algum. Apoio não nos leva a lugar algum. Recurso financeiro não nos leva a lugar algum. Porque nós até conseguimos conquistar do ponto de vista humano e material. Mas espiritualmente falando, se o Espírito Santo não estiver conosco, nada de bom acontece. Nós temos provas das mais variadas. Verdadeiros prédios que comportam milhares de pessoas num único ajuntamento. E o Espírito Santo não está ali. E o que acontece ali? Nada. Então Jesus diz: sem o Espírito Santo não saiam de Jerusalém, porque sem o Espírito Santo nada de bom pode acontecer. Mas no poder do Espírito Santo, todas as coisas são possíveis. E ele diz, porque João, na verdade, batizou com água para tornar pública a fé de vocês. Mas o que fará com que vocês tenham plenas condições de exercer o ministério de vocês é a presença do Espírito Santo. Então os discípulos, uma vez que estavam reunidos com Jesus, aproveitaram e perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Percebam, Jesus sempre esteve pregando acerca da realidade espiritual do seu reino. Mas agora que os discípulos estavam prestes a serem plenos de poder para fazer a vontade de Deus, eles perguntaram: e quando nós formos cheios desse poder, nós vamos derrubar o imperador e vamos ser os senhores do nosso próprio destino, finalmente? Ainda havia esse resquício de um apogeu militar dentro do judaísmo étnico, cultural da época. E não era esse o ponto de Jesus, não era essa a ambição do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto. Jesus queria estabelecer um reino, não um reino físico temporal, mas um reino espiritual, que comportaria não apenas o antigo Império Romano, mas todos os povos, tribos, línguas e nação. Então Jesus diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. É como que se nas entrelinhas Jesus estivesse dizendo assim: vocês não têm que gastar a energia vital de vocês com batalhas que não lhes pertencem. Vocês não têm que ficar preocupados com o momento exato em que Israel será restaurado a Estado democrático de direito, ao momento em que Israel será superior às demais nações da terra, por exemplo. Não! A grande ambição de vocês deve ser cumprir a missão que eu lhes dei, que não foi outra, senão o fato de que vocês devem partir por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda a criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu previamente lhes ensinei, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, cientes de que eu estarei com vocês todos os dias,
até que a missão de vocês chegue ao fim, até a consumação dos séculos. E é isso que nós aprendemos no versículo seguinte. Perceba como Jesus propõe de maneira adversa o pensamento dos discípulos. Eles estavam se encaminhando a um apogeu bélico, eles queriam um governo mundial, eles queriam se utilizar do Espírito Santo para tornar o judaísmo a religião mais poderosa do mundo, e os judeus o povo que governaria o mundo. E Jesus diz: não, o objetivo não é esse. O objetivo é compartilhar acerca de um reino que é pleno de justiça, e paz, e alegria, onde pobres e cegos e coxos e miseráveis e aqueles que não são nada têm plena liberdade de se tornar filhos e receberem dignidade, e uma nova história, e um sorriso nos lábios, e uma família restaurada, e um futuro a ser vivido, e uma eternidade assegurada, um reino de consciência. Que coisa extraordinária, irmãos! É por isso que eu louvo a Deus pelo fato dele ter me escolhido graciosamente para ser um ministro do Evangelho, porque não tem nenhuma outra mensagem mais bela que essa, tão apaixonante, tão real. E é nesse contexto que ele diz: mas vocês receberão poder, dínamos. Aí sim, vocês terão condições de dar testemunho de mim. E é interessante, vocês sabem disso de cor, não é? De tanto que já ouviram, que essa palavra testemunhar, que Lucas usa no versículo 8 do capítulo 1, tem a ver com estar disposto a dar a própria vida. Por mais motivado que alguém possa estar, no momento em que a lança chega no pescoço, às vezes a motivação falta, né, irmãos? Mas no poder do Espírito Santo, não. Eu disse a vocês que, em cerca de 300 anos, nós deixamos de ser uma facção do judaísmo e passamos a ser a religião oficial do império. Como isso foi possível? Foi possível porque o sangue dos mártires se tornou a semente da igreja. E por que aqueles homens, mulheres e crianças estavam dispostos a morrer em prol do Evangelho? Porque ninguém morre por algo de que duvida. Você só morre por algo de que você tem certeza. E eles tinham certeza absoluta de que essa história é real. E de que a esperança para aquele que morre em Jesus, e que ainda que o nosso corpo volte ao pó um dia, ao soar da última trombeta, o pó terá que dar de volta vazão aos seus mortos, e eles serão restaurados, e receberão um corpo de glória, e se juntarão àqueles que porventura estiverem vivos, e juntos subirão as nuvens, para servir ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. E por que isso é possível? Porque eles receberam poder. Poder para dar testemunho de que essa história é real. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês darão testemunho de mim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Irmãos, que clima Jesus não criou, hein? Que clima, Jesus, que, meu Deus do céu! Ele subiu, e uma nuvem o encobriu, e os discípulos ficaram lá, boquiabertos. Que coisa extraordinária! Essa é a nossa história, irmãos, escrita com sangue precioso de Jesus.
E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de brancos se colocaram ao lado deles. Que cena! Vocês conseguem gastar 2 ou 3 segundos das vidas preciosas de vocês imaginando essa cena? Jesus sendo assunto aos céus, 2 anjos estando ali ao lado do colégio apostólico. Que coisa extraordinária! E eles, com os olhos fitos em Jesus, não conseguiram nem assimilar que 2 seres celestiais se encontravam ali. E eu quero acreditar que os anjos gastaram algum tempo, porque esse clima de adoração e santidade foi quebrado pelas palavras dos anjos que disseram: varões galileus, mas será que vocês não vão parar de olhar para cima? Eu sei que essa visão é apoteótica, eu sei que é a mais gloriosa visão que qualquer mortal poderia ter visto. Mas vocês receberam ordens. É como que se os anjos tivessem dizendo: vamos lá, né, pessoal, agora vamos, né? Varões galileus, porque vocês estão olhando para as alturas. E Lucas consegue partir, irmãos, do princípio para o final, em 2 frases. É ou não é o maior historiador de todos os tempos? Eu sei que ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, mas eu vibro com isso. Eu gostaria que vocês conseguissem sentir o que eu sinto aqui. E como é que ele consegue partir do princípio ao fim em apenas 2 frases, dizendo assim: esse Jesus que vocês viram subir, um dia virá da mesma maneira. E agora eu quero perguntar a vocês: vocês acreditam que tudo o que eu falei para vocês até agora é real? É verdade, sim ou não? Significa dizer que a última frase também é real. Ele voltará nas nuvens, da mesma forma. E não apenas 12 homens, mas todo olho o verá. Todo olho verá. Então assim a história começa. Essa é a promessa. No capítulo seguinte, Lucas vai nos dizer como é que a promessa foi concretizada. E a partir de então, o que aconteceu com esses 12 homens, agora que eles estavam vivendo poderosamente essa promessa. Mas este será assunto para o próximo episódio. Amém, irmãos?